Iniciando, então, esta nossa entrevista sobre o Dia da Consciência Negra, que atualmente no Brasil, hoje, terça-feira, 19 de novembro de 2024, amanhã, pela primeira vez na história do Brasil, nós teremos essa data sendo marcada com feriado, para homenagear Zumbi dos Palmares e também Dia da Consciência Negra. Então, neste caso, nós estamos destacando aqui a diversidade cultural brasileira, que é formada, que forma o nosso país, e esse momento que está acontecendo dessa entrevista, em que nós temos ali a turma de português para falantes de outras línguas do Colégio Estadual Cívico Militar Dr. Oswaldo Cruz, em Campo Mourão, que é onde nós encontramos lá essa turma em que a professora Sandra é responsável pela organização e pelas aulas da turma naquele colégio. Ali participam pessoas de diversos lugares, ela vai explicar isso melhor, e também aqui do Colégio Estadual Cívico Militar, lá no Bilac, em Piabiru. Então, são duas cidades diferentes, Piabiru e Campo Mourão, do Núcleo Regional de Campo Mourão, que estão integradas na realização desta atividade. Num primeiro momento, aqui, nós temos perguntas da turma do 8º ano D. 2 alunos que cada um deles tem pelo menos uma pergunta diferente e poderão fazer essa pergunta agora para a professora, especificamente sobre a turma de PFOL. As aulas ajudam alguma coisa as pessoas que vêm de fora do Brasil a entender o português? Ah, tá, sim, ajuda. O programa do PFOL é um programa que o Estado abriu, que é português para falantes de outras línguas. O curso tem a duração de 1 ano, que vai de fevereiro até dezembro, e esse curso, ele é um curso de acolhimento. O que é isso, acolhimento? Não é somente passar a língua portuguesa. O aluno, ele sai com, às vezes, mais facilidade no português, ou às vezes ele sai com mais, assim, não tão bem fluente no português. Porque quando nós temos alunos, é uma diversidade cultural, como o Vanderlei colocou ali. Nós temos alunos que têm descendência espanhola, têm descendência africana, que a língua materna deles é o espanhol, é o francês, é o árabe, é o inglês, né? Então, assim, fica complicado para esses alunos que não têm a língua materna com a mesma raiz que a nosso português, porque o português tem a raiz no latim, que é o português, o francês, o espanhol e o italiano. Então, esses alunos que têm a descendência em português, né, nós, brasileiros, a português de Portugal, espanhol, o francês e o italiano, eles têm digamos assim, um aprendizado melhor. Eles saem desse 1 ano de curso somente com o português que ele consegue se virar no dia a dia, no seu trabalho, no mercado, num hospital, num posto de saúde. E esse curso, ele é pensado nesse primeiro acolhimento. Por quê? Porque é 1 ano somente. Depois, eles, estando mais fixados aqui, eles vão, procuram, por exemplo, outros cursos, ou procuram adequar. Quando um estudante, por exemplo, no país de origem, ele tem o ensino médio, por exemplo, no Egito, e ele chega aqui com um diploma do ensino médio do Egito, ele faz uma adequação aqui com o nosso no português. Então, ele vai saber o português, por exemplo, né? No Egito, deles é árabe, é a língua que eles falam, mas a maioria fala inglês, então fica mais fácil. Agora, aqueles alunos que não conseguem, por exemplo, do árabe, e eles nem têm o alfabeto nosso, porque o nosso alfabeto, o A, B, C, bonitinho, o espanhol tem, o francês tem, o inglês tem, o italiano tem. Então, nós estamos mais, digamos, acessíveis, mais próximos. Agora, o alfabeto árabe, que é totalmente diferente do nosso, aí tem um pouquinho mais de dificuldade para esses alunos que têm descendência árabe, né? Por exemplo, eu já tive, que não está aqui agora, que não chegou, eu tenho alunos senegaleses,
haitianos, marroquinos, que daí eles não têm nenhum conhecimento. Então, eu começo a ensiná-los desde o começo do ano o nosso alfabeto, é como uma alfabetização para nós aqui, né? Agora, eu já tenho alunos que chegam, que é de descendência espanhola, por exemplo, venezuelanos, cubanos, equatorianos, que se torna mais fácil. Por quê? Porque o espanhol, mesmo nós tendo palavras ali que são pegadinhas, como eu digo, é mais fácil de entender. E eles vão aprender mais e mais rápido o português. Agora, esses que não têm essa familiaridade com o alfabeto, então daí se torna um pouquinho mais difícil, né? Por exemplo, a Juna aqui. A Juna, ela é haitiana. Ela chegou para mim faz um mês aqui em Campo Mourão. Então, o português dela ainda está muito básico, muito nos meios de comunicação que nós falamos de bom dia, boa tarde, oi, né? Então, ela está no início. Por quê? Porque o dela lá, no Haiti, onde ela estava, é o francês. Só que não, o francês é oficial, mas ela tem o que eles chamam de crioulo, que é diferente. O francês, por exemplo, quando vocês aqui no Brasil, se forem fazer um curso de francês, nós estudamos aqui um francês da França, que é puro, digamos assim. E o dela já é um francês diferente do nosso francês, que nós aprendemos aqui. Por exemplo, o inglês que nós aprendemos aqui é diferente do inglês do aluno que eu tenho nigeriano. O inglês na Nigéria já é diferente do inglês que vocês aprendem na escola. Ele usa expressões diferentes. Então, isso torna o aprendizado mais fácil ou mais difícil, dependendo de onde o aluno é. Mas eu tenho vários alunos aqui que já descendentes do espanhol, que se torna mais fácil. Aí é mais fácil para eles e eles vão fazendo outros cursos. Eles fazem a adequação, né, a valorização do nosso ensino médio. Tem alunos que já estão na faculdade, que já fizeram vestibular, já passaram, fizeram Enem, mas assim, tem que estudar, né? Eles sabem que tem que estudar. Agora, esse curso aqui, ele sai, como a sua pergunta, ele sai, mas não é um proficiente 100%, porque para isso, como eu já pedi, né, junto ao núcleo, mas isso não é núcleo, é questão de estado, o curso pelo menos ser de 2 anos. E eles estão fazendo estudos para essa possibilidade. Porque 1 ano é muito pouco. São 2 vezes na semana o curso, por exemplo, é toda terça e quinta, 2 horas aulas, igual a aulas que vocês têm no colégio de vocês. Então, para eles, é pouco para esses alunos que chegam mais crus, digamos assim, né? Para eles aprenderem, pelo menos teria que ser 2 anos. E daí o argumento porque é um curso de acolhimento. É para eles saberem expressões de ir ao mercado, de saberem se portar no posto, num hospital, no seu trabalho, para conseguir um trabalho. Então, esse é o foco, claro que não deixando as nossas gêneros textuais e onde vai sendo embutido as nossas regrinhas gramaticais, que não é o foco. O foco não é regra gramatical, é a língua em uso, né? A linguística voltada mais para o uso, para o contexto, para situações do cotidiano. O próximo que vai perguntar. Professora, Oi. O curso, ele custa algum valor? Você paga para fazer ele? Ah, tá. Não. O curso, ele é gratuito, não tem valor nenhum. Os alunos, eles fazem a matrícula, não tem custo. É como vocês aí no estado, que nós somos um colégio estadual, aí o Olavo Bilac, tanto Oswaldo Cruz, como qualquer outro colégio do estado, vocês não pagam mensalidades, não pagam nenhum curso. O PFOL também. O PFOL é um curso do CELEM, que tem o curso de espanhol do CELEM também. Se vocês quiserem aprender espanhol, vocês procurem, porque o CELEM tem cursos de espanhol que vocês também não pagariam nada. E a mesma coisa tem o curso de português para os estrangeiros, que eles não pagam nada. E o curso vai de fevereiro a dezembro. Aí o que acontece? Por exemplo, a Juna, ela chegou para a gente há um mês. Eles podem chegar em fevereiro,
março, abril, junho, metade do ano, agora, né, no finalzinho de outubro, eles podem ser matriculados. Por quê? Porque a função do curso é o acolhimento ao estrangeiro. Não importa em que época do ano ele chegou, tá? Então, isso é interessante, por quê? Porque é para ele chegar e não ficar muito perdido na língua, né? Agora, o certificado, esse curso é de 1 ano. Ele vai de fevereiro a dezembro, 1 ano, 160 horas, e ele vai ter um certificado no final, que ele concluiu. O aluno que chega, por exemplo, em junho, agora em outubro, vai fazer 2 meses só de aula, por exemplo, não tem direito ao certificado. Não vai ter um certificado, mas ele vai ter assistido às aulas, aprendido português. Por que o do certificado? O certificado é importante para eles devido à legalização deles aqui no Brasil. Eles entram no Brasil como estrangeiros ou como refugiados, que eles vêm não só como migrantes, mas como refugiados, dependendo do país de origem, eles entram como refugiados. E eles têm que legalizar a situação deles no Brasil, até conseguir um visto de permanência e depois um provisório e um visto efetivo. Para eles conseguirem um visto, por exemplo, legalizar a situação deles, é obrigatório na Polícia Federal eles terem um curso em língua portuguesa, né, para ver que eles sabem um pouco, eles vão saber se virar no país. Então, é por isso que daí eles vão receber esse certificado que eles participaram de um curso durante 1 ano, um curso de língua portuguesa. Porque depois eles precisam fazer uma prova pelo GovBR, sabe aquela continha que tem lá do GovBR? Eles entram, a prova se chama CELP-BRAS. É uma prova que eles fazem online para, digamos, verificar o conhecimento dele, a proficiência dele na língua portuguesa. Né? Mas para ele fazer essa prova, ele tem que ter feito aulas. Por isso, do curso, para promover essas aulas, para eles tentarem aprender, para chegar no momento de fazer a prova do CELP-BRAS, que é pelo GovBR, e eles conseguirem. Respondido, colega? Não tem custo. Quantos anos a pessoa pode ficar fazendo o curso? Tá. 1 ano. 1 ano. O curso é de 1 ano, né? Ele pode ser matriculado durante 1 ano. Mas, por exemplo, como eu já tive em anos anteriores, eu tive um aluno senegalês que ele ainda, a escrita dele não estava boa. Ele queria se aperfeiçoar mais na escrita. Ele já falava, ele já se entendia bem, ele se comunicava bem, mas a escrita, por árabe ser outro alfabeto, ele tinha dificuldade da nossa escrita. Então, eu pedi para a nossa coordenadora do CELEM, PFOL, do núcleo, e ela falou, Sandra, ele pode participar da sua aula como um aluno ouvinte. O que é o aluno ouvinte? Ele não é matriculado no curso, mas participa, assistindo às aulas, praticando, enfim, como se fosse um aluno regular, mas ele não está matriculado. O aluno pode, né? Para esses casos, que comprova que a descendência, por exemplo, árabe, que teve mais dificuldade, que ainda tem dificuldade na escrita, aí eles podem ficar como ouvintes, depois de já ter terminado o curso durante 1 ano. Mas o período é 1 ano de duração. Professora, eles podem vir de qualquer lugar do mundo? Sim, olha, eu tenho alunos, a Juna é do Haiti, eu tenho alunos haitianos, senegaleses, já tive, né? Eu vou falar todos agora, equatorianos, tenho esse ano venezuelanos, cubanos, marroquinos, de Timor do Leste, teve aluno deixa eu lembrar agora, tem um da Argentina que acabou de chegar também semana passada, né? De Gana, já tive ano passado alunos de Gana, deixa eu ver o que mais. Senegal é o que tem muitos, devido à JBS aqui, porque eles vêm trabalhar no frigorífico. Então, senegalês, haitianos tem um grande número, mas esse ano nós temos muitos venezuelanos e cubanos. Já tive equatorianos, já tive tunisianos. Então, assim,
Eles são de todos os lugares, é para qualquer imigrante, não importa a nacionalidade dele. Marroquinos, egípcios, né? Pode falar, Cristina. Professora, por que o curso só tem apenas 1 ano? Daí depois o aluno pode ficar mais de forma mais ouvinte. Isso, pois é, Cristina, quando eu comecei, lá em 2017, o Vanderlei ainda deu o primeiro ano, depois de 2018 eu assumi o curso do PEFOL, sempre foi a nossa questão-chave aí, porque é o que eu disse, é muito pouco para eles 1 ano. Se vocês vão aprender um cursinho aí de inglês, de francês, em 1 ano, nós temos somente a base, né? E é isso que o Estado, ele propõe, que os estudantes imigrantes tenham essa base primeiro. Eles argumentam que é só 1 ano, porque o aluno, ele muda muito, eles são muito instáveis. Eu tenho alunos aqui que ficam 2 meses, depois vão embora para Santa Catarina. Daqui a pouco chega em abril, quando em julho eles foram embora novamente. Então, eles falam, o Estado argumenta, que 1 ano é para eles terem essa base, né? Só que 1 ano, eu, como professora, já há um bom tempo com eles, eu acho muito pouco. Por isso que ainda eu pedi junto ao núcleo, se esse aluno que era de descendência senegalesa, poderia ficar, e ele ficou, mas como ouvinte, daí ele não é matriculado. Tanto é que o certificado dele são só de 160 horas de 1 ano só. Ele não tem outro certificado daí no ano seguinte, né? Mas ele tem um certificado, só que ele pode ficar para, digamos, aprimorar o português dele. Na semana retrasada, eu terminei um curso com todos os professores do Paraná, que é um Encontro PEFOL, né? Um curso que foi feito, o nosso primeiro curso para professores de PEFOL, e essa foi uma colocação minha. Eu falei, por que é que não abre o curso pelo menos para 2 anos? Porque o espanhol, que tem nos colégios aqui, o espanhol é 2 anos o curso. E por que o de português é só 1 ano, né? E as coordenadoras, que é lá do CELEM de Curitiba, ela argumentou que eles estão estudando a possibilidade de ter um PEFOL 2, porque é PEFOL 1 e PEFOL 2 daí no caso, né? Mas ainda o argumento que eles usam é que os alunos, eles mudam muito rápido e ele não vai ter um aproveitamento total. Só que eu contra-argumentei, falando que na nossa região nós temos vários alunos e que permanecem. Nós temos alunos que moram aqui, que trabalham aqui. Então é isso, Cristina, a explicação é por isso que é só 1 ano, né? Mas eu sempre estou argumentando para tentar aumentar para pelo menos 2 anos, né? Obrigada, professora. Imagina. Obrigado também aos colegas que fizeram as suas questões, apresentaram as suas participações aqui. É muito importante isso, infelizmente, devido a situações de dificuldade de comunicação, contato, acesso, poucos conseguiram participar. Isso. Mas é importante a gente ter esse momento para que conheçam esse espaço que existe, esse ambiente, esse lugar onde os estrangeiros podem estar buscando um auxílio para ter pelo menos essa base, como a professora Sandra. Eu acho que é importante, a partir de agora, a gente, já que tem essa liberdade da gente conversar, e um tempo maior para a gente conversar aqui, a gente então falar com a sua aluna, né, que está aí, presente. Isso. Ela tem bastante dificuldade ainda, Vanderlei. Eu posso tentar ver o que ela diz para você, porque ela não vai conseguir se expressar ainda, tá? Mas eu posso traduzir aqui e eu te falo daí. Eu já até coloquei as perguntinhas ali para ela responder. Ela chegou e foi copiando, tá? A turma hoje está com 17 alunos matriculados. O mínimo para formar uma turma de PEFOL são 10 alunos e o máximo 20. Só que eu já tive anos com mais de 20 alunos. Esse ano eu estou com 17. Só que hoje, infelizmente, a maioria, né? Novamente, eles estão num processo agora que eles estão trocando muito empregos. Então, eles falam, uma está com o filho que quebrou o braço. Eu tenho, assim, a idade é mais variada possível. A Diona tem 38 anos, 48, desculpa.
48, eu tenho adolescentes de 15 anos, então, assim, é bem variado, não é nada homogêneo, é bem heterogêneo. Então, assim, daí eles trabalham, tem o pessoal que trabalha, que sai à tarde da JBS, como eu falei, então, às vezes, eles chegam mais tarde, e isso é liberado para eles, né? Porque a gente controla a presença deles, só que, assim, como daí não vai ter um certificado para aqueles que chegam depois, a falta dele, para eles não importa, porque eles querem pegar a língua, né? Pegar a linguagem, aprender o português. Né? Não é como os nossos alunos no regular, que tem que ter aquela presença, se não reprova. Então, como é livre, fica esse impasse. Né? Mas pode perguntar, Vanderlei, que eu pergunto para ela aqui. Pergunta para ela o nome dela. Qual o seu nome? Nome é Jenna. O nome completo inteiro. Martin. Escutou? Não escutamos muito bem. Diana Martim. Diana Martim. Isso, Diana. Jenna Martin. Diana Martim. Diana Martim. Isso. De que cidade que ela era no país dela? Que país, que cidade que ela era? Seu país. Haiti. Haiti. Do Haiti. A cidade? O nome da cidade. Canset. A cidade, Vanderlei. A cidade Canset. Câncer. Isso. Câncer. Ok. Do que ela mais gostava na cidade ou no país dela? Lá, agora de baixo. O que você mais gostava lá do seu país? Você gostava do quê no seu país? Lá no Haiti. Haiti, você gostava das florestas, da sua cidade? Do que você gostava? Estamos quando foi Haiti. Isso. Comércio. Você trabalhava no comércio, vendia roupas e trabalhava. Isso. O Vanderlei, ela gostava de florestas, da natureza, e ela trabalhava com comércio. Ela vendia roupas no Haiti. Certo. Para vocês verem, a nossa sala, ela é adaptada. Nós estamos no laboratório de química. E aí as aulas são realizadas aqui no laboratório de química, porque o nosso colégio é um colégio pequeno, nós não temos salas. O ano que vem, o PFOL vai ser ministrado no colégio estadual. Então, lá tem mais salas, vai ter uma sala maior, então vai estar melhor, né? Qual a pergunta? Nós temos uma pergunta da aluna Lívia. Professora, Oi. eu quero saber em qual língua você se comunica com eles? Se você fala a língua deles ou português mesmo? Não, é assim. Por exemplo, a Diana, ela é do Haiti e ela sabe um pouco do crioulo haitiano e de francês. Então, daí eu me comunico com ela em francês, porque eu tenho conhecimento de francês. Então, eu uso francês, eu escuto o que ela fala, só que eu, nas aulas, eu priorizo o português. Porque senão ela nunca, se eu ficar falando com ela em francês, ela não vai aprender nunca o português. Por exemplo, eu tenho ela que eu converso em francês, tenho o nigeriano, que o dele é inglês, mas eu forço ele no português, porque eu entendo o inglês, e tem o espanhol, que eu entendo os venezuelanos, cubanos no espanhol, porque eu sei essas 3 línguas. Então, isso torna fácil, porque eu entendo e falo. Por exemplo, eu traduzo, se eles vão me falar, por exemplo, como é janela, né? Eu estou tentando explicar janela, por exemplo, eu falo para ela fenêtre. Aí ela entende e ela vai escrever janela, mas entendendo que é fenêtre para ela, que é janela em francês, por exemplo. Né? Então, assim, quando vocês vão estudar o inglês, vocês não têm lá uma palavrinha que você não sabe, vocês não escrevem pequenininho, do ladinho, coloca lá a tradução do que é, por exemplo, school, escola. Né? Então, você escreve ali. A mesma coisa. Eu estou passando, por exemplo, escola, e ela não... não entendi. Eu coloco école, janela, fenêtre. Então, ela coloca para ela saber, mas eu forço para ela falar em português.
entendeu? Só que daí eu entendo eles, eu consigo entender e fazer com que eles me entendam. É complicado, é ensinar o português por meio de outra língua, é desse jeito que eu consigo. Sai, né? Entendeu? E nas aulas, como é que você trabalha com eles? Que tipo de conteúdo você consegue trabalhar diante dessa diversidade de idade, de conhecimento, de formação e até de idioma? Isso, isso mesmo, Adelê. São situações, no caso, por meio de vídeos, né, que eu coloco, slides que eu faço, e assim, são os gêneros textuais. Por exemplo, eu vou trabalhar notícia, que eu pego a notícia para daí entrar na língua. Notícia, em todos os países, eles sabem o que é uma notícia. Então, trabalhando a notícia, eu coloco ali o que é um fato, o que é uma opinião, o que é um argumento. Então, eu consigo trabalhar com eles. Então, assim, por meio dos gêneros textuais, o que eu digo fábula. É interessante trabalhar fábula com eles, que eles retomam fábulas nossas, que eles também têm parecidas no país dele, África mesmo, eles têm muitas fábulas lá, muitos contos, né? E que lá eram passados na oralidade, não como os nossos aqui, que nós temos os nossos afrodescendentes, os nossos contos, as nossas lendas aqui indígenas, eles também têm lá. Então, se torna fácil esse aprendizado, porque estamos falando da mesma coisa, só que, claro, em nacionalidades diferentes. Mas um venezuelano sabe que é uma fábula, ela no Haiti sabe, outro em Cuba sabe. Então, isso se torna fácil. Então, por meio dos gêneros textuais, e daí eu pego situações. Situações de ir ao mercado, por exemplo. Situações ao médico, situações na feira, situações no açougue, na padaria. Tem essas situações que é comum para qualquer nacionalidade. Então, se torna fácil para eu poder ensinar o nosso português dessa forma. E pelos gêneros textuais. A gramática em si não é o nosso foco, né? Eu não preciso saber que eles me decorem todos os verbos. Claro que eu passo os verbos, eu cobro a ação, mas ninguém é decorado como, né, para os nossos alunos fazemos isso, mas eles não têm que decorar verbo, eles não têm que decorar classe gramatical, nome, não tem que dar nome aos bois, eles têm que saber usar a língua quando chega ao mercado, saber que tem que chegar lá e pedir 10 pães, não 10 pães, né? Então, eles aprendem, é bonito ver, porque quando eles estão praticando, daí já com um tempo aqui, eles falam português corretíssimo, que os nossos estudantes não falam. O nosso estudante chega lá e fala, dá 10 pão. E eles falam, professora, mas eu ouvi um rapaz na minha frente na fila falando 10 pão. Falei, porque ele está falando errado. Você está falando certo, 10 pães. Então, quer dizer, aí eu ensino o correto, mas na grande massa nossa, né? O português é isso, você ensina o português, mas o nosso português coloquial é totalmente as gírias, eu ensino as gírias. Estou sempre por dentro das gírias para passar para eles as gírias. Por quê? Porque a gíria é viva, ela é muda. De repente é um velho hoje, daqui a pouco o velho não usa mais, é cara, daqui a pouco não é mais cara. Então, quer dizer, explicar para eles o cara, isso é interessante, porque como nós temos as nossas palavras, temos muitos significados. Tem cara do cavalo, tem a cara da moeda, tem a cara da cara tapa, o tapa na cara. Então, quer dizer, isso é interessante para eles terem em uso. Não para saber se é um substantivo concreto, derivado, enfim, isso não. Mas é a língua em uso, é a funcionalidade da língua. Professora. Oi. Você fica repetindo em várias línguas até todo mundo entender? Eu não entendi a sua pergunta. Você fica repetindo em várias línguas, francês, inglês, em várias línguas até todo mundo, para todo mundo? Por exemplo, quando eu explico no geral em português, porque eles têm uma mini base para você imaginar. Aí não entendeu? Eu chego nela, que esse ano eu só tenho uma que é a descendência, que é o francês. Aí eu explico para ela. Enquanto os venezuelanos estão fazendo, que eles já entenderam. Se eles têm dificuldade, eu vou explicar como é no espanhol. Aí eles fazem. Por exemplo, aí o nigeriano.
Mas esse nigeriano, ele já sabe um bom tanto do português. Mas quando ele não consegue se expressar, ele me fala inglês e eu ajudo ele pelo inglês. Ele entendo o que ele fala, aí eu explico para ele em inglês, mas já ensino o português. Porque eu não posso dar a aula para eles em português, em inglês, em francês e espanhol. Eu tenho que forçá-los no português, né? Tanto é que eu falo para eles conversarem com a família em casa, em português, porque eu tenho muitos familiares, tenho parentes. Eu tive um ano que eu tinha uma família com 7, pai, mãe e 5 filhos. Então, assim, e eu falava, em casa não falem em espanhol, vocês vão tentar falar em português em casa também. Então, assim, eu uso as línguas, mas daí, como são poucos alunos, eu vou em foco com eles, né? Mas o geral primeiro, os meus slides, vídeos que eu passo para eles, os slides que eu monto, é tudo em português. Aí eles falam, eu não sei aquela palavra. Aí eu explico o que é aquela palavra no contexto. O que significa, por exemplo, meet? Aí eu vou explicar o que é o meet, que é uma palavra para nós, que veio do inglês, já é diferente, que é um encontro, que nós não usamos como encontro, né? Então, assim, eu vou explicando para eles as palavras que eles não conhecem, mas eu forço para eles o português. Ingrid. Ingrid, oi. Explica como é que é a sua cultura. Como é a cultura dela? Como é a cultura dela. Sobre a cultura. Tem algum destaque sobre a cultura dela? Alguma coisa que seja cultural do país dela que ela possa citar para a gente? Compra wig, Nome da dança? comer de arroz, Feijão, feijão, carnes, frango. Isso. Ó, relacionado à cultura, por exemplo, dança. Como é o nome da dança? Da dança? comprar Wig. salsa, Wig, sassá, que eu também não sei o que são. Os tipos das danças, zaza, né? Sassa. Então, são os tipos de dança. E a comida relacionada à cultura, ao alimento, ela falou que eles também comem arroz, feijão, carne, frango, né? Então, assim, ela trabalhava como vendedora de roupa e deixou 2 filhos, né, Júlia? 2 filhos. Infante? 3. 3 filhos adultos já que ela tem no Haiti. E ela está sozinha aqui no Brasil. Tá? Muito obrigado por essas informações. Quero acrescentar aqui que é muito importante para nós termos essa experiência de poder estar contando e poder estar tendo a oportunidade de conversar com a Diana, que está... É Diana, né? Juna. Isso. Juna, que é do Haiti, que é do país, da cidade de... Milagua. Ela está falando os estados e cidades perto. Milagua. Eu creio que é como um distrito, pelo que eu entendi. Deixa eu ver se eu consigo aqui localizar alguma coisa nesse sentido do Haiti. Vanderlei, eu vou escrever aqui no chat. Miagua, deixa eu ver. Eu não consigo escrever, Vanderlei. Você consegue soletrar? Eu consigo. M-I-A-G-A-U-N. Miagua. Acabei de ver ali que o Cherno Job, que era um dos nossos alunos, chegou aqui para participar com a gente também. Tem um tempinho que dá para a gente ouvir. Só um minutinho. Olá, Cherno, tudo bem? Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, graças a Deus. Trabalhando? Sim. Então tá bom. Muito bem. Eu estava trabalhando, cheguei agora em casa. Que bom que chegou agora em casa. Ó, na nossa entrevista aqui, eu estou com uma aluna que é do Haiti. A Juna, que é do Haiti. Juna, aqui Tem do haitiano? É, do Haiti, a Juna. Eu vi aqui só você e outro menino.
Professor Vânia. Isso. Ah, Tiana, sim. Diana, isso. Ele é Tcherno, estou aqui com a gente. Beleza. Muito bem, obrigado, Tcherno, por você poder comparecer, mesmo Sim. no momento, quase no finalzinho da entrevista, mas é muito importante contar com você aqui também. Alguém que já esteve conosco na turma do PEFOL, com a professora Sandra, comigo, e que está podendo falar. Bom, primeiro, fala para nós o seu nome completo. Você, Tcherno, pode falar para ele. Tcherno, qual é o seu nome completo? Meu nome completo é Tcherno Samsidin Diao. De que cidade você era? Idade de nascimento? Cidade, no seu país? O seu país. Senegal. E a cidade do Senegal? Futa. Futa. Fouta. Muito bem, já conseguimos entender. Só um minutinho. Tcherno, qual é o idioma que você fala no seu país? Wolof. W-O-L-O-L. Wolof. Wolof. É um idioma do Senegal, que não é... Idioma do Senegal, sim. Isso, o Wolof é um idioma que eles falam no Senegal. São, assim, vários... Como no Brasil nós temos o mineiro, o dialeto mineiro, o gaúcho, cada região, eles têm também que nós falamos o idioma. O dele é o Wolof, que é o do Tcherno. Sim, lá no Senegal, todo mundo fala Wolof. Wolof é a língua nacional de Senegal. Mas tem parte também que fala francês, eles estudam escola, mas pessoa que estuda, ele pode falar outro idioma, mas idioma de país de diálogo Wolof. Quantos dialetos vocês têm na África? Tem Wolof, tem Pol, tem Serer, mais ou menos tem 9 dialetos. 9 dialetos. No, cada estado tem língua deles. Certo. No caso, o senhor, neste momento, está no Brasil ou está na África? Estou aqui no Brasil. No Brasil. Sim. Faz quanto tempo que o senhor está no Brasil? 10 anos já. 10 anos. Uhum. Certo. Tcherno Diao, o que você mais gosta na sua cultura? Tem roupa de cultura de Senegal, eu gosto muito. Tem comida de Senegal também, eu gosto muito. Da comida que é feita aí. E que tipo de comida que é? O que vocês têm comum, que é mais consumido por vocês no dia a dia? Lá no Senegal, todo dia tem tchebudjen. Tchebudjen significa arroz, peixe e legumes. Você pode repetir devagar para a gente a palavra? Todo dia, todas as casas fazem almoço, arroz, peixe e legumes. Mas eles colocam tomate vermelho, tomate para arroz ficar vermelho. Certo. Ok. Obrigado pela sua colaboração. Como foi para você aprender a falar a língua portuguesa? Foi difícil? Sim, foi muito difícil, mas eu estava trabalhando na empresa de Santa Catarina. Pelos meus amigos, só converso com meus amigos todo dia aprendo cada dia palavra, cada dia uma palavra. Até agora eu aprendo, graças a Deus. Depois eu fiz curso. Santa Catarina eu fiz curso. Aqui Campo Mourão eu fiz curso com você e com a professora Sandra Mara. Aqui você continua trabalhando na mesma empresa que você estava? Aqui Sim, no Brasil? sim. Certo. E, no caso, você atualmente, aqui no Brasil, está morando em Campo Mourão? Sim, sim. Campo Mourão, ok. Qual é a parte aqui no Brasil? O que você mais gostou aqui no Brasil? Na verdade, eu morava em Santa Catarina, cidade de Chapecó.
Eu morava em Porto Alegre, São Paulo, Campo Mourão, mas eu gosto mais daqui, Campo Mourão. Gosta mais daqui de Campo Mourão. E por Sim. que você gosta mais de Campo Mourão? Não, na verdade, aqui mais calma, para mim, aqui eu ganho bem. Eu ganho mais aqui. Então aqui o lugar é mais adequado, mais harmônico, mais calmo. Mais E calmo. E também aqui o resultado do seu trabalho, o senhor é mais valorizado aqui também, certo? Uhum. Certo. Eu quero fazer um outro destaque também, já que nós temos um tempinho ainda, sobre a sua cultura religiosa. De que religião o senhor é? Muçulmanos. Muçulmano. Conseguem celebrar aqui no Brasil, viver esse momento, a religiosidade de vocês? Depende de cidade. Aqui, Campo Mourão, não tem muito, mas São Paulo tem bastante, Porto Alegre tem, bastante cidade tem, mas aqui, Campo Mourão, tem muito pouco. E a sua família? E a sua família? Tudo está lá no Senegal. Todos em Senegal? Sim. E a minha esposa estava aqui comigo, mas ela já foi lá para visitar a família dela. Certo. E o senhor também faz viagens para lá, constante, ou faz tempo que não volta lá? Sim, eu fui lá ano passado. Ano passado eu estava lá. Nesta atividade realizada entre o Colégio Estadual Cívico Militar Olavo Bilac, que é de a direção que nos acompanhou aqui comigo, o professor Vanderlei Esparra de Oliveira, professor de redação e língua portuguesa, e também a professora Sandra Mara Pereira, que também junto com a gente, e que ali tem a equipe que faz parte junto com ela, do Colégio Estadual Cívico Militar, Oswaldo Cruz, do Mourão. E agradecer também aos colegas da professora Iriquedra, que está ali do lado, o professor Tiago, a turma do 8º ano D, a professora Cristina, que está com a turma de recursos, e também a professora Sandra Mara, que é da turma de PEFOL, que nós mais destacamos aqui hoje, que autorizou, que nos garantiu de condições de a gente poder realizar este momento aqui. Temos uma pergunta aqui do 8º ano D, professor Vanderlei. Qual era a sua profissão no seu país e agora aqui em Campo Mourão? Lá em Senegal, eu era professora de religioso, igreja, mas aqui no Brasil eu trabalho na empresa do ZTBS. Ele era professor de religião lá no país dele, e aqui ele trabalha no ZTBS. A dona Ingrid tem a seguinte pergunta por Tiago: toda a sua família é africana? Tudo é africano, tudo do Senegal. Muito bem, muito obrigado. O nosso horário é bastante limitado. Nós vamos precisar encerrar, por causa do tempo também, agradecendo a participação de vocês. Se quiserem deixar alguma última palavra, alguma consideração, fique à vontade. Tchau. Obrigada a vocês, obrigada, alunos, pelo interesse, obrigada, Tierno, por ter participado, a Diona, que está aqui comigo, e assim, eu queria agradecer ao Tierno por ter participado, a Diona, que é a nossa aluna, que pena que só veio ela hoje, nós temos vários alunos, mas hoje eles faltaram, e assim, eu queria pedir para os alunos aí de Piabiru, ou se conhece alguém aqui, que conhece algum estrangeiro, que ainda não fez o curso de português, que é importante para eles saberem, para eles terem o certificado, para eles legalizarem a situação deles aqui no Brasil. Então, assim, o ano que vem nós vamos ter o curso de novo, não vai ser aqui no Oswaldo Cruz, vai ser no Colégio Estadual, mas eu que ministrarei as aulas. Então, assim, o contato é comigo, para fazer, entre em contato, eu tenho grupos antigos da turma do PEFOL, que sempre eu já enviei o recadinho que eles podem procurar para fazer a matrícula nos colégios, no Colégio Estadual esse ano, mas se entrar em contato aqui, nós encaminhamos para o Colégio Estadual, porque é muito importante. Às vezes vocês conhecem
outro amigo estrangeiro que chegou ou que está chegando, e não importa quando chega, não importa se é no começo do ano, meio do ano, ele pode fazer o curso, tá bom? Era isso. Obrigada, Vanderlei. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.